Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu venho fazer outro vídeo aqui. Eu queria falar nessa noite aqui acerca do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. Muitos estão vendo luzes no céu e não estão entendendo, estão assustados. Mas aí você vai me perguntar assim, irmão, mas como o senhor sabe todas essas coisas, o senhor tem sempre um vídeo para fazer. Eu lembro quando eu resolvi largar a idolatria, que eu falei com Cristo, eu fiz um desafio com Deus e falei com Ele, Senhor, eu vou te servir, mas se aonde eu for, o senhor não me deixar enganado, eu vou te servir. E Jesus Cristo, Ele tem me revelado coisa profunda, no oculto, que muitas das vezes eu fico até assombrado com as coisas que Ele tem me revelado. Mas eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos, que está em Lucas 12, 22, quando o próprio Jesus ele vira para os seus discípulos e diz assim, ó, e disse-lhe aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que o vestido. Jesus está dizendo que a vida não é mais do que o sustento e nem o corpo mais do que o vestido. E olha o que ele diz aqui, ó. Considerai os corvos, que nem semeia, nem cega, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais vós valeis mais do que as aves do céu? E qual de vós, sendo sólido, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda pode as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Você vê que Cristo aqui, em Lucas 12, 22, ele nos dá o exemplo, que as aves do céu não semeiam, nem os corvos, não tem celeiro, mas o Pai que está nos céus as alimenta. Às vezes você pode estar passando por uma fase da tua vida, por uma etapa, que os acontecimentos diários têm mexido com o teu coração, com a tua mente, mas isso é coisa de Deus. E eu queria só te dar uma prova disso. Semana passada eu estou aqui em casa, eu vi quando aquelas luzes no céu ia passando por cima da minha casa, eu vi quando saiu uma do meio dela e a minha porta se abriu. E aquele anjo entrou dentro da minha casa, pôs o meu filho no colo e falou comigo. Deixa eu levar esse daqui comigo. Eu falei, esse aí não. Você vê que Deus ele está sempre pronto a nos dar o melhor. Às vezes você acha que morrer por crente é o fim de tudo, é algo ruim. Quando nós morremos para esse mundo, nós temos que ter a certeza em nosso coração que Cristo Jesus ele tem um corpo glorioso, um lugar para a glória. O próprio Jesus falou, eis que eu vou para o Pai, e vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, não vos tinha dito. E o próprio Jesus falou, eis que o mundo não pode mais me ver, eis que irei e virei, mas vós sim. Por que eu falei que eu vi as luzes no céu aqui? Quando eu aceitei Jesus, ele falou, eu falei que se ele não me deixasse enganado, eu ia servir ele. E assim tem sido feito. E aqui a palavra em Lucas 12, 22, ela confirma. Jesus tem dado exemplo aqui na palavra dele aos seus discípulos, por causa de que eles estavam ansiosos. Porque naquela época também existia perseguições, existia várias outras coisas que os discípulos e tanto o próprio Jesus,
impediam eles de pregar o evangelho, mas mesmo assim eles rompiam em fé. E aqui Jesus deixou isso escrito para que nós possamos ter a certeza, ainda que você esteja passando dificuldade na tua casa, ainda que você ache assim, não tem jeito, da onde eu vou tirar o sustento no meio dessa crise, o pão de cada dia. Mas olha o que o próprio Jesus falou. Considerai os lírios, como eles crescem e não trabalham, nem fiam, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. Se nós formos olhar os lírios do campo, é algo lindo de se ver. E aqui Jesus dá o exemplo, que nem mesmo o rei Salomão conseguiu se vestir, porque ali não era a mão humana que cuidava daqueles lírios, mas era uma mão celestial, a mão daquele que tudo fez, que tudo criou para o seu próprio desígnio. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Aqui Jesus está dando o entendimento de que eu e você não só seremos alimentados pela mão do Pai, mas seremos vestidos pelo Pai que está nos céus. E olha o que ele diz aqui, ó. Não pergunteis, pois, que haver de comer ou que haver de beber. E não andeis inquietos. Você quer ver que a nossa inquietude atrapalha de Deus trabalhar. Muitas das vezes nós colocamos coisas à frente da vontade de Deus e dos desígnios do reino dos céus. Por que Deus me mostrou aquelas luzes e o Brasil está em pânico, estão botando em rede social, estão botando em WhatsApp, estão botando em Facebook, as luzes no céu, e muitos não sabem que são anjos que descem do céu, que visitam a terra a serviço do reino de Deus. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Buscai ante o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Mas olha aqui o que Cristo, em meio a tudo isso, Ele manda nós fazer. Vendei o que tens, dai esmola, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega o ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso coração, ali também estará. Aonde tiver o vosso coração, ali estará o seu tesouro. Você vê que Jesus Cristo, Ele nos mostra a regra do reino dos céus é contrária à regra do mundo em que vivemos. A misericórdia, a caridade, a piedade, nós não devemos largar. Nós não devemos nos esquecer. Eu lembro que essa semana mesmo, eu orei a Deus, não falei nada com ninguém. E perguntei ao Senhor, falei, Senhor, eu estou pronto para o seu arrebatamento. Quando foi de madrugada, Deus me deu um sonho, um anjo, na minha frente com a veste branquinha na mão até aqui, me esperando com 2 sapatos de ouro na mão. Aí você fica pensando em você, no fundo do teu coração. Eu queria ter a fé que o Senhor tem, irmão. Talvez eu seja o homem mais pecador da face da terra. Mas uma coisa eu aprendi: a entregar a minha vida, os meus desejos, os meus desígnios, entre erros e acerto, na mão de Deus. Porque quando o próprio Jesus falou assim, vinde a mim,
todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Meu fardo é leve e suave, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, meu irmão, pede a Deus, abra uma palavra. Esse vídeo que eu estou fazendo, o pastor amigo meu me pediu, o pastor Avelino, da igreja do Jardim Ipitanga, pediu para mim fazer esse vídeo ontem, mas eu estou fazendo hoje porque ontem nada deu certo. E quando eu pedi a Deus uma palavra, eu ia falar em 1 Timóteo, mas aí nada deu certo para me falar. Aí Deus me deu aqui em Lucas 12, versículo 22, e me deu aqui em Timóteo, 1 Timóteo, 7, 1 Timóteo 4, 7. Olha como que as coisas de Deus, Deus ele é fiel para fazer com que os seus desígnios se cumpram em nossas vidas. Olha a carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo aqui, justamente em cima daquilo que o próprio Jesus falou acerca das árvores do céu, dos lírios do campo, que nem mesmo Salomão se vestiu em toda a sua glória, como os lírios do campo. E que as aves do céu não semeiam, não cegam, isso quer dizer que não trabalham, não esquentam a cabeça, não tem celeiro, mas o Pai que está no céu as alimenta. E o próprio Jesus mandou vender o que tem, dar esmola aos pobres. Por quê? Porque isso é o tesouro do céu. Quando você passar pelo mendigo na rua, que você for comprar um pão de manhã, por alguém que esteja ali na rua, pegue daquilo que você dá, divida com ele. Procure saber se o teu vizinho está precisando de alguma coisa. Porque esse é o tesouro do céu. A própria Bíblia diz que muitos naqueles dias irão perguntar a Jesus, e o próprio Jesus iria falar para eles: estive nu e não me vestisse, tive fome e não me deste de comer, estive preso e não fosse me visitar. Mestre, mas quando fizermos isso, quando fizeste a um dos meus pequeninos. Aí, quando nós começamos a fazer a justiça do céu, a justiça de Deus, o reino de Deus começa a ser revelado a nós. É tão fácil, só que é contrário o curso desse mundo. Você quer vitória? Você quer ser exaltado? Primeiro se humilha, tem que ser humilhado. O próprio Jesus falou isso, que todo exaltado será humilhado, e os humilhados serão exaltados. Ainda que toda a minha vida e a sua seja de prova nessa terra, um dia a minha e a sua história vai mudar. E o curso daquilo que era contrário, o nosso entendimento, aí nós vamos ver as coisas mais claro, porque vai ser o próprio Deus nos mostrando as coisas do seu reino. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeitai as fábulas profanas de velhas, exercita a ti mesmo na piedade. O que é fábulas profanas? Eu posso conhecer o pai de Abraão, eu posso conhecer a história de Isaac, de Jacó, dos 12 filhos, de José no Egito, eu posso conhecer a história de Moisés, de Jocabede, mãe de Moisés, eu posso conhecer as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito, os 10 mandamentos e tudo que Deus fez nos 40 anos. Por que Deus fala fábulas profanas? É a palavra dele? Não.
É quando eu conheço toda a regra da palavra, de genealogia, de nascimento, de escritura. Mas por quê? O profano sou eu, que conheço tudo aquilo e na hora de eu manter a minha fé, de eu ser a própria palavra, eu me esqueço daquilo que está escrito. Por isso que fala assim, ó, mas rejeita as fábulas profanas de velhas, e exercita a ti mesmo na piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é aproveitada, tendo a promessa de vida presente da que há de vir. Você vê que o exercício corporal o quê? Eu ler, eu estou ali lendo, mas se eu não pratico a piedade, que é aquilo que o próprio Jesus falou, e de vender o que tem, dividir aos pobres. Mas se eu não vejo a necessidade do meu irmão, eu não tenho capacidade de ver o que o meu irmão está passando. A Bíblia diz aqui que o exercício corporal, ele para nada se aproveita. Eu perdi tempo lendo, gastei meu tempo, mas não pratiquei a piedade. Esta é a palavra fiel, digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo, o que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Como que eu sei que o Deus Salvador é de todos os homens e principalmente dos fiéis? É eu cantando na igreja? É eu pregando na igreja? Não. É eu louvando na igreja, é eu pregando na igreja, praticando na igreja a piedade, a misericórdia, na rua, na minha casa, onde eu estiver. Olha o que a Bíblia diz mais. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato. O que é no trato? É quando você trata algo com alguém, compra algo com alguém, eu vou te pagar e paga. É quando você fala, não, eu vou te ajudar, vai lá e ajuda. É sim, sim, não, não. O que passar disso, a Bíblia diz que procede do maligno. Para não deixar dúvida, 1 Timóteo 4, do 7 ao versículo 16. No trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Por que a Bíblia diz na fé e na pureza? A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. E a obra também sem fé, então tem que andar os dois juntos, a fé com obra, mas na pureza. Como que se na pureza? Eu não posso fazer nada para o meu irmão em interesse próprio, em querer receber nada de volta. Mas basta eu fazer pela fé. Mas qual é a pureza? A pureza é por causa do mandamento, daquilo que Jesus, o próprio Jesus falou, eis que eu vos dou outro mandamento, amarás o seu próximo como a ti mesmo. E olha o que a Bíblia diz no 13, persiste em ler, exorta, ensina, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição de mão do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você vê, meus irmãos, que tudo isso que nós fazemos de bom é aproveitado diante dos olhos de todos. Sabe para quê? Por que Paulo manda Timóteo ensinar e exortar? Mas primeiro viver. Porque todo aquele que está observando Timóteo,
Todas as ações de Timóteo iam ser aproveitadas por causa dos olhos que estavam observando e dos ouvidos que estavam escutando a palavra que saía da boca de Timóteo. Então, Paulo diz aqui que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E olha aqui no 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Você vê, meus irmãos, que a caridade, a piedade, a fé, a pureza, tudo isso são regras da palavra. Esses são os tesouros do céu, o qual o próprio Jesus falou: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está na prova? Dá glória a Deus. Está machucado? Continue praticando a justiça. Está ferido? Continua praticando a misericórdia. Continua. Porque esses dias atrás eu cheguei aqui em casa, eis que o arrebatamento ele está próximo, muito mais próximo do que eu e você possamos imaginar. Deus tem permitido sinais no céu de tudo enquanto é tipo. Satanás ele crê que pode vencer, mas ele não vai vencer. Porque a própria Bíblia diz que ele será lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre. Eu lembro que esses dias atrás, também essa semana, Deus me deu uma visão de madrugada e eu via a terra trincada de um lado e no outro, cheio de rachadura, mas aquela rachadura como se fosse um ovo. Nós estamos dentro da terra como se fosse dentro de uma panela que está sendo aquecida por baixo o fogo. E eu vi aquelas lavas, aquelas rachaduras de tudo enquanto é lado, trincando e vindo para a superfície da terra. E eu também via preparado, não um furacão, não 2, nem 10, mas eu via 20, de uma só vez. Os países lá fora estão negando o Evangelho de Cristo. Eles vão tentar se erguer, mas muitos estão enganados com o nosso Deus. Muitos que não querem Jesus vão se lembrar das nossas palavras e vai se cumprir aquela profecia que está na palavra, que eis que enviarei fome, não de pão e nem de água, mas de ouvir a minha palavra. Enquanto eu e você estamos tendo tempo de ouvir a palavra, ouça. Enquanto nós estamos tempo de falar da palavra, fale. Enquanto você tem tempo de ensinar, ensine. Enquanto você pode ir num lar, igual essa semana foi ontem, nós fomos num culto no lar, mas abençoado, todo mundo falou, não tinha microfone. Igual a igreja primitiva. Violão, cada um cantava um louvorzinho, um pregava, outro lia a palavra, testemunho. É isso que Deus quer de nós, um povo esforçado. Mas creia na palavra de Deus, porque Deus ele tem revelado, ele tem mostrado os seus anjos, ele tem mostrado o teu poder, ele tem permitido as pragas que o próprio Jesus falou, que a palavra diz que viria sobre o mundo, mas ele tem exigido de nós
o nosso trabalho, seja com choro, com esforço, da maneira que for, em falta, na escassez, da maneira que for, para na hora certa Jesus Cristo manifestar o seu poder. Ele poder nos dar um corpo glorioso, vestes brancas, e que Ele possa nos levar para morar com Ele nos céus. Pegue essa palavra, meu irmão. Guarda ela no fundo do teu coração, porque Jesus Cristo está voltando. E ai daquele que naquele grande dia não for pego, vigilante, fazendo a vontade do seu Senhor. Amém? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar grandiosamente, mas não se esqueça de manter a caridade, a fé, a pureza, a misericórdia e a piedade. Isso são tesouros do céu. São tesouros que nós estamos, aleluia, glória a Deus, juntando nos céus, aonde a traça não rói e nem o ladrão rouba. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus.